Meus irmãos, hoje nós iniciamos uma nova série de pregações, cujo tema central é firmeza e esperança em um mundo em crise. Não é mistério para ninguém que estamos vivendo dias de profundas crises, né? Crises de várias formas diferentes, de nomes diferentes, nomenclaturas diferentes, seja interna, externa, relacional, são muitas crises. E essa série, ela vem trazer isso à tona, aos nossos corações. A gente vai, ao longo de toda a série, ver, por exemplo, crises morais, que a gente sabe que tem externado e tem confrontado a realidade da igreja e de forma cultural mesmo. O mundo tem tido uma crise moral, porque muitas vezes nós achamos, o que achávamos que era certo virou errado, o que era errado virou certo. Então, o tempo todo questionando ética e moral em todas as áreas da nossa vida. São crises da verdade, pois estamos inseridos numa geração onde tudo tem sido relativo, onde tudo é permitido, quando o nosso coração ele tem sido desafiado, confrontado com uma verdade que é absoluta, nós tendemos a questionar, a conflitar, nós temos dificuldade com uma verdade que é absoluta, então não temos crises com aquilo que se diz verdade. Nós temos crises de esperança, temos tido muitos homens e mulheres com medo do futuro, do amanhã, onde não mais temos uma causa pela qual viver e passamos simplesmente a caminhar por aí existindo simplesmente. Não temos mais propósito de vida. Temos crise de identidade, pois aquilo que tanto desejamos, aquilo que tanto amamos, passa a definir quem nós somos. E como consequência temos desabado em crise, pois não sabemos lidar por aquilo, com as responsabilidades, aquilo que nós escolhemos. Temos tido vitrines sobre identidade, sobre aquilo que nós queremos questionar, sobre aquilo que queremos ser. Nossos desejos têm nos moldado. Então são diversas crises. E a igreja cristã, ela sempre é chamada por Deus a responder essas crises, não somente reagir. Todos os domingos nós temos falado sobre isso, como a igreja não tem que reagir somente à realidade, às crises que estão no mundo. Nós temos que dar uma resposta e responder com firmeza e esperança as verdades estão no coração de Deus. O interessante é que essa não é a primeira vez na história que a igreja tem se deparado com essas crises. A igreja também é chamada a responder às crises do mundo. Essa não é a primeira vez na história. A segunda carta do apóstolo Pedro foi escrita um período para uma igreja que estava sendo pressionada por falsos mestres, por sensualidade, desprezo por autoridades, manipulação da doutrina, por uma cultura totalmente pagã que questionava as religiões da época, a incredulidade, uma certa zombaria pela demora, aquela promessa de que Jesus iria voltar. Se for para analisar, não é muito diferente de hoje. A época de Pedro, quando ele escreveu a segunda carta, totalmente ela responde, ela conversa com os dias atuais. E a resposta do apóstolo Pedro não é uma paranoia para as crises que nós enfrentamos. Não é uma fuga do mundo. Não é um moralismo. Pedro responde à igreja chamando para a verdade de Deus. Não para fugir do medo, mas para uma firmeza, uma certeza, uma confiança no que está no coração de Deus. Porque em tempos de crise, meus irmãos, a igreja não permanece firme por medo do mundo, querendo se esconder numa caverna, que não somente reagir e não querer falar das verdades do coração de Deus. Ela permanece firme em meio às crises pela graça de Deus, pela palavra de Deus, pela rica esperança da vinda gloriosa de Jesus ao mundo. Por isso, ao longo de toda a nossa série, nós vamos ter um olhar mais atento, um foco maior à exposição, a uma exegese, essa palavra mais difícil, estou sem dificuldade, a um movimento homilético da segunda carta de Pedro. Vamos olhar para toda a segunda carta de Pedro. Hoje vamos iniciar o primeiro capítulo. E vamos ter esse olhar aguçado sobre o que o apóstolo, como ele está tratando daquela igreja daquela época e como ela perfeitamente se aplica aos dias de hoje. Vamos ter a oportunidade de se debruçar não somente pelas verdades da palavra, mas o privilégio que é debruçar sobre o coração de Deus. Vai estar lá, sendo ofuscado, mas a gente vai procurar caçar as verdades do coração de Deus nessa carta. Por isso, lembre-se, meus irmãos, que as estruturas do mundo sempre vão querer tremer.
tanto no contexto da carta de 2 Pedro, quanto também nos dias de hoje. As escrituras em crise sempre vão querer tremer e ameaçar as verdades do nosso coração, as verdades que nós pregamos. O cinismo da cultura sempre vai querer zombar do que é sagrado, principalmente sagrado das escrituras. As heresias vão sempre sussurrar no ouvido da igreja, sempre confrontar aquilo que a gente entende como fé. A tempestade pode até ser violenta lá fora, e vai ser violenta o tempo todo. As crises virão as crises internas, as crises de relacionamentos, nas famílias, onde nós estivermos. Sempre vão ser ameaçados com essas crises. Mas o convite do Senhor, nessa carta, é que a gente possa subir nesse navio mais firme que existe. Ou melhor, como nós conhecemos, a rocha que é inabalável, que é Jesus. Meu desejo é que o Espírito Santo de Deus firme nossos pés em Cristo, ao longo de toda essa série que percorre a 2ª carta de Pedro. E para isso, peço que os irmãos abram as suas Bíblias na 2ª carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Vamos estar lendo o versículo 1 ao versículo 12. E peço, como sempre, que os irmãos fiquem atentos às escrituras, a luz vai ficar um pouco mais acesa, porque vão sempre estar voltando ao texto para conferir, para consultar, para a gente realmente extrair o que possível das escrituras, da palavra, dos versos, para que possamos aprender como igreja aquilo que o Senhor está revelando através dessa carta. 2 Pedro, capítulo 1, do 1 ao 12. Quem não estiver com a Bíblia pode acompanhar na projeção. Assim diz a palavra de Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com um empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas. Amém, irmãos? Louvado seja Deus pela sua palavra. O tema da mensagem de hoje é graça e chamado. Vocês colocaram aqui, mas ela vai dar introdução a essa série. Na segunda carta de Pedro, graça e chamado. E o ponto central dessa primeira pregação de série é a gente entender um pouco mais que a vida cristã não começa com nossos esforços, ela não começa no meu desempenho, mas sim na provisão de Deus para o seu povo. O Senhor já nos concedeu em Cristo tudo o que é necessário para que o cristão permaneça firme. Para quem não sabe, a primeira carta do apóstolo Pedro, a carta anterior, ela trata especificamente sobre um certo sofrimento que a igreja naquele período estava passando. É um período que é fora da igreja, envolvendo principalmente a perseguição.
Já a segunda carta do apóstolo Pedro trata com o perigo que está dentro da igreja. É uma continuação direta. Essa carta ela de Pedro, ela escreve ao destinário presente lá na Ásia Menor. O apóstolo Paulo, ele conseguiu alcançar os Gálatas do sul, mas não conseguiu alcançar os Gálatas do norte. E Pedro conseguiu. E Pedro ele escreve essa carta a Ásia Menor, os Gálatas estão lá no norte. Então ele exorta a igreja que estava sendo perseguida pelas ações externas daquele tempo. Mas agora, essa segunda carta, de forma especial, Pedro ele quer tratar os assuntos, as crises que envolvem a comunidade, o que estava acontecendo dentro da igreja, o sofrimento que está acontecendo dentro da igreja. E no primeiro versículo, ele já se apresenta, olhem comigo, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Temos aqui o que é a nítida percepção de que mesmo de forma humilde, o apóstolo revela a sua autoridade também. Só que é muito importante a ordem na qual o apóstolo está se apresentando. Ele primeiro destaca quem ele é servo, de forma humilde. E também ele destaca a sua autoridade, mas ele se coloca como um servo. Pedro está deixando bem claro aqui que ele não quer falar com essa igreja naquele tempo de um pedestal. Minha autoridade apostólica. Ele está se revelando de forma humilde. A autoridade apostólica, ela existe, mas ela não cria uma classe espiritual mais valiosa para Deus. Então Pedro está deixando bem claro para essa igreja: eu, servo de Jesus Cristo. Depois ele declara a sua autoridade. A fé preciosa, ela só é preciosa porque ela vem de Deus. Não é por conta de uma autoridade. Ela repousa em Cristo e introduz o cristão naquilo que a gente chama de herança da salvação. E Pedro sabia disso. Ele começa essa carta para o destinatário revelando: Simão Pedro, servo. Ele destaca bem claro, aqui fala é um servo. Então a diferença entre um apóstolo e os demais crentes é tão somente funcional, não é essencial. Todos dependem da mesma graça, irmãos, do mesmo Salvador e dessa mesma justiça divina. A fé que salva o apóstolo é a mesma fé que sustenta o crente mais fraco da igreja. Trazendo nos dias atuais, inclusive que há uma linda poesia teológica aqui. A fé do crente mais simples, do irmão que chora lá no último banco, aquele que está enfrentando crises de depressão, crises contra questões financeiras. A fé desse irmão e a fé desse apóstolo é a mesma. A fé não é inferior à fé de Pedro, até Pedro que andou sobre as águas, não. A fé é clara, porque é dada por Deus. Membros que estão inseguros na nossa comunidade precisam descansar nessa fé. Membros que estão maduros precisam abandonar a superioridade. A gente aprende isso já com Pedro. Não é porque eu tenho uma autoridade dentro de uma comunidade ministerial, talvez. Não, tem que abandonar a superioridade. Somos servos. A igreja precisa aprender que não existem cristãos de segunda categoria. Quando a fé foi concedida pelo mesmo Salvador, a fé mesma dada pelo nosso Deus, é mesma para todos. Então Pedro, consciente disso, já inicia esse versículo dizendo isso. E ainda no versículo 1, Jesus é apresentado como nosso Deus e Salvador. A construção da frase indica que Deus e Salvador claramente se referem à mesma pessoa. Isso é muito importante para toda a carta, meus irmãos. Porque a gente vai ver mais para frente que pessoas vão questionar essa superioridade de Jesus como Deus e Salvador. Questionar esse senhorio, essa autoridade divina de Jesus. E Pedro, já sabendo disso, que estava acontecendo naquela igreja, ele já introduz Jesus, Deus, nosso Deus e Salvador. Até porque muitas vezes nós declaramos que Jesus é nosso Deus, mas dificilmente temos dificuldade de declarar que Jesus é nosso Salvador. E Pedro, sabendo disso, ele introduz logo de início. No versículo 2, aparece o desejo de que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor.
Aqui, conhecimento não é simplesmente um acúmulo de informações, como muitas vezes nós pensamos. Não é apenas saber doutrinas, embora a doutrina seja muito necessária, meus irmãos. Aqui é um confronto entre o conhecimento gnosis, que é de informação, com o conhecimento intimidade. É isso que Pedro está querendo deixar bem claro aqui para aquela igreja. Muitas vezes nós achamos que devemos conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A gente acha que é somente um conhecimento intelectual e racional. Sim, nós devemos conhecer mais do Senhor. Quando a gente fala de conhecer o Evangelho de Cristo Jesus, aprender sobre as profecias que falavam de um Messias que iria vir, o seu nascimento, a sua vida perfeita, seus sinais, a sua morte, a sua ressurreição, tudo isso o cristão deve conhecer, estudar cada vez mais, se debruçar sobre a palavra. Mas o conhecimento que Pedro está destacando aqui é um conhecimento relacional. Deus quer se relacionar com o seu povo de forma íntima. Toda vez que nós vemos na palavra de Deus, quando fala que conhecer ao Senhor é um relacionamento íntimo. É quando a gente fala que Adão conheceu Eva e teve filhos. Esse relacionamento íntimo é o que Deus quer ter com o seu povo, com a sua igreja. E Pedro ele destaca isso. A lógica nesse versículo 2 é muito simples. Quanto mais Cristo é conhecido de modo verdadeiro, mais a graça e a paz se tornam reais na experiência cristã. A essência de uma verdadeira vida de intimidade com o Pai nasce desse conhecimento de Cristo. O cristão ele precisa ter intimidade em conhecer mais da pessoa de Cristo, porque só em Cristo nós conseguimos ter uma vida plena e perfeita de piedade que glorifica ao nosso Deus. E em seguida, no versículo 3, Pedro afirma: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ou seja, tudo que é necessário para a vida cristã já foi concedido por Deus em Cristo Jesus, meus irmãos. Se nós já questionamos alguma vez na nossa vida, se você está questionando hoje, como fazer para viver uma vida perfeita de piedade que glorifica a Deus, já foi concedido em Cristo Jesus. A nossa cultura tem o costume de dizer: você só muda quando as condições mudam, ou quando as condições mudarem. Então você vai mudar. O Pedro já está dizendo para a gente, diz: Deus já lhe deu em Cristo tudo que conduz à vida e à piedade. Por causa de Cristo vocês podem mudar. É em Cristo. Deus nos deu tudo o que precisamos para viver piedosamente. Isso não significa que o cristão não precisa crescer, se desenvolver, só porque Deus já me deu, então vamos desenvolver automaticamente. Não, até porque a passagem inteira nos convida, nos chama a esse crescimento, a essa busca de conhecer mais o Senhor, de buscar, de se envolver, se debruçar sobre as Escrituras para conhecer mais do coração de Deus. Mas precisamos entender que o crescimento cristão não começa numa falta de algo, e sim na graça que foi recebida de Deus. A vida cristã não é uma tentativa desesperada de conquistar recursos espirituais, principalmente esses recursos espirituais que ainda não existem. É o desenvolvimento prático daquilo que Deus já nos concedeu em Cristo Jesus. Por isso existe uma tensão aqui muito importante. Deus já deu tudo o que é necessário, mas o cristão deve se empenhar a viver à altura do que já recebeu. É tornar o evangelho digno. A gente tem estudado isso muito nos pequenos grupos. Como tornar o evangelho digno? O evangelho não foi dado. Nós somos chamados a viver de uma forma digna, que glorifica as verdades do evangelho no nosso dia a dia, na nossa vida. Devemos lembrar sempre, a graça não anula o esforço, meus irmãos, mas ela torna o esforço possível. Essa é a diferença da graça. A gente vai achar que quanto mais graça, mais não preciso fazer, não. A graça nos dá o combustível necessário, as ferramentas, a resposta para que nós possamos nos esforçar para tornar digno as verdades do evangelho. E a segunda parte desse mesmo verso, o apóstolo nos revela que tudo isso é consequência do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A piedade cristã não nasce de um simples moralismo, uma culpa ou mera força de vontade.
Por mais que nós desejamos nos esforçar, buscar o Senhor, não nasce simplesmente de eu querer fazer algo, um ativismo necessário. Ela nasce do encontro com Cristo, da contemplação de sua glória e da sua vida obediente ao Pai. Cristo é a fonte de modelo de vida piedosa, meus irmãos. Pedro está deixando bem claro para a gente aqui. Cristo é a fonte. Como viver de forma piedosa, viver de forma que glorifica ao Pai. Cristo é o modelo para essa vida. Ele é a fonte, porque dele e somente dele vem o poder que capacita o cristão a viver de modo novo, de modo transformado. Então, crescer em conhecimento de Cristo significa crescer em conformidade com Cristo. Conhecimento verdadeiro produz transformação verdadeira. São duas verdades que sempre vão andar juntos, conhecimento e piedade. Aqui nessa segunda carta de Pedro, assim vão caminhar juntas. Não tem como você conhecer a Deus e não ter uma vida de piedade. Quer ter vida de piedade? Você precisa conhecer a Deus. Andam paralelas essas duas coisas juntas. E Pedro, sabendo disso, ele destaca isso nessa carta também. No versículo 4, vem dizendo que Deus concedeu promessas preciosas e grandiosas para que por meio delas os cristãos se tornem participantes da natureza divina. Isso é lindo, mas é uma expressão que nós devemos tomar muito cuidado aqui. Tem que ser entendido muito cuidado aqui nesse texto. Porque muitas pessoas tiram heresia, inclusive, desse texto aqui. Participar da natureza divina não significa deixar de ser uma criatura e virar Deus. A criatura vai continuar sendo criatura. Nós vamos continuar sendo criaturas. A ideia aqui é participar da vida que vem do próprio Deus. É ser transformado moralmente. Escapar da corrupção do mundo e refletir o caráter divino, o caráter de Deus. Refletir o coração das verdades de Deus, o olhar de Deus ao mundo. Escapar da corrupção do mundo e refletir esse caráter que vem exclusivamente do olhar de Cristo. Pedro explica isso logo em seguida no versículo 4. Participar da natureza divina envolve escapar da corrupção das paixões que há no mundo. Resumindo, Pedro diz que pelas promessas nos tornamos participantes da natureza divina, escapando da corrupção, das paixões que há no mundo, meus irmãos. Isso não significa que nos tornamos Deus por essência, como eu falei. Significa que, pela união com Cristo, participamos da vida moral e espiritual que vem do próprio Deus. Santidade não é tentar se tornar aceito, é aprender a viver dia após dia como alguém que já foi alcançado pela graça de Deus. Uma vez alcançado, o cristão, ele deseja viver em santidade, viver de forma separada, que glorifica a Deus. Santidade, a essência de uma santidade é mortificar, lutar contra a natureza pecaminosa, os desejos da carne, as paixões que o mundo prega, que o mundo anuncia. Nós lutamos contra o nosso coração para desejando essas tendências, essas tensões, essas paixões. Santidade é uma força que vem do Espírito Santo. Não é obra nossa. Nós somos participantes, mas é o Espírito Santo que promove isso em nós. E Pedro destaca isso claramente. Por isso, então, no verso 5, vemos que a fé deve ser acompanhada de virtudes. Pedro aqui começa um novo movimento nessa carta. A expressão por causa disso, ou em algumas versões, por isso mesmo, liga a exortação que já foi dita antes. Ou seja, justamente porque Deus já concedeu a vocês tudo em Cristo, os cristãos devem responder com empenho. Pedro, nesse verso 5, ele ordena que os cristãos acrescentem uma fé, uma série de virtudes nessa fé. A palavra no grego aqui é usada para acrescentar, tem a ideia de suprir com generosidade, meus irmãos. É como alguém que provê abundantemente os recursos necessários para uma grande obra. Pedro, nessa parte, não está chamando cristãos a um esforço mínimo, mas um esforço em massa para uma grande obra, sendo generoso de coração para aquilo que Deus está fazendo nessa fé. Mas é um empenho generoso no cultivo de virtudes que são encontradas lá no final do versículo 5 até o versículo 7. Essa lista funciona como uma espécie de escada. Cada qualidade vai produzindo a próxima e a próxima, porque a fé é o ponto de partida.
mas ela nunca deve permanecer sozinha. Lembre-se disso, meus irmãos. A fé, ela sempre vai trazer virtudes baseadas no coração de Deus. Ela amadurece o caráter. Acompanhe comigo essa sequência de virtudes que é cuidadosamente construída no final do versículo 5 até o versículo 7. Começa com a fé, e a fé é o fundamento, é a confiança pessoal em Deus e suas promessas. Seguida vem a virtude, que é essa excelência moral, não é apenas evitar o mal, mas buscar ativamente o que é bom, digno e correto. Em seguida, o conhecimento, que é o discernimento prático. Aqui não é apenas saber conceitos, mas aplicar a verdade de Deus. Em seguida, temos o domínio próprio, é a capacidade de governar desejos, impulsos e paixões. Perseverança, que é uma resistência fiel, é continuar obedecendo mesmo quando o caminho é difícil. Em seguida, a piedade, que é a reverência prática diante de Deus. É ver cada área da vida consciente da presença, autoridade e bondade do Senhor, meus irmãos. A fraternidade é o amor concreto pelos irmãos. O cristão não vive uma espiritualidade isolada, gente. Individualista e sem compromisso com a comunidade, isso não existe na caminhada cristã, na caminhada da santificação, na jornada com Cristo. Não existe individualismo. Eu vejo meus próprios desejos, minhas próprias paixões, meus próprios sonhos. Agora é o nosso. E por último, o amor, que é o ápice dessa lista. Ele dá sentido às demais virtudes, porque expressa o próprio padrão de Deus revelado em Cristo Jesus. Porque somente em Cristo Jesus nós conseguimos ver, visualizar o exemplo perfeito de amor. O que é padrão de amor para Deus. Esse amor sacrificial. Então o amor, ele finaliza que todas as virtudes dessa lista, ele vem acompanhar, tem que ser acompanhado na essência da fé de um cristão. E Pedro, ele destaca isso novamente. Essa lista não mostra que a maturidade cristã não é saber mais. Também não é apenas fazer mais. Muitas vezes nós achamos. É tornar-se mais parecido com Cristo, no caráter, nos desejos, nas decisões e nos relacionamentos. É importante enfatizar aqui que essa não é uma lista mecânica. Pedro não está nos dando 10 passos, uma escada para subir até Deus. Ele está descrevendo o fruto de quem foi alcançado pelo poder de Deus. Ele está deixando bem claro que essas virtudes tornam um cristão frutífero. Um cristão que produz frutos. Esse cristão tem que... Essa lista é como característica do coração de um cristão. No verso 8, Pedro vem explicando que essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é muito importante. A produtividade aqui não deve ser entendida como um ativismo ministerial, números, resultados visíveis, ou um desempenho religioso, o quanto eu posso fazer. Não. O foco é ser frutífero no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o fruto principal é a semelhança com Cristo Jesus. Meus irmãos, uma pessoa pode fazer muitas coisas religiosas, muitas mesmo, e ainda assim ser estéril em caráter. Pode ter atividade, mas não fruto. Pode ter informações, mas não ser transformado. Pedro está nos dizendo aqui que o conhecimento verdadeiro de Cristo deve produzir uma vida efetiva, uma vida frutífera e marcada pelas virtudes de Cristo Jesus. Em contraponto ao verso 8, o apóstolo apresenta no versículo 9 a motivação negativa. Olha comigo. Pois aquele que não tem essas coisas, tudo isso que ele vem dizendo até agora, é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Quem não possui essas virtudes que vem acompanhada da fé é cego, míope e esqueceu da purificação dos pecados em Cristo Jesus. E essa, meus irmãos, é uma imagem muito forte.
O problema não é falta de inteligência, é uma falta de percepção espiritual. A pessoa vê apenas o imediato, não enxerga o peso da eternidade. Aquilo que foi conquistado por causa de Cristo Jesus na cruz. A pessoa não percebe, está cega a essa realidade. Não percebe a gravidade do pecado. Ela esquece que foi purificado dos pecados. Não vive à luz da graça recebida. Não discerne a beleza da santidade. Não consegue ver a beleza que está na face estampada de Cristo Jesus. Não consegue ver beleza em Deus. Nós sabemos que é muito difícil crescer espiritualmente. Quem tem anos de caminhada cristã, jornada, sabe quão difícil são as disciplinas espirituais, orar, buscar o Senhor, estar na presença de Deus. Então nós sabemos que são desafios reais, mas Pedro identifica que há algo mais. De acordo com Pedro, a razão para não crescermos espiritualmente corretamente é o afastamento do Evangelho. Quanto mais nos afastamos do Evangelho, mais difícil é viver e crescer espiritualmente. É uma consequência. Isso nos faz lembrar de uma verdade que pregamos todos os domingos aqui na igreja. O Evangelho não é apenas a porta de entrada, mas ele é o caminho da vida espiritual. Todo cristão que quer seguir os passos de Jesus, ele não somente tem a porta, o Evangelho na porta, o Evangelho como vida. Devemos considerar o Evangelho a coisa mais importante na vida de alguém. Os cristãos estão esquecendo da essência do Evangelho. Mas deveria ser a essência de todo ser humano. Deveria ser a verdade do Evangelho. O problema é que consideramos o Evangelho apenas algo que nos salva. O Evangelho me resgatou, está de bom tamanho. Mas o Evangelho é uma trajetória também. Ele é um caminho, ele é uma jornada. E essa continuação da fé cristã depende da gente, do nosso esforço? Não. Não depende do nosso desempenho. Não depende do quanto eu faço. E se querendo não, meus irmãos, é uma ideologia totalmente religiosa, totalmente satânica. Quando eu acho que o meu desempenho, os meus esforços vão contribuir de uma certa forma para eu alcançar o Evangelho. O quanto depende de mim? Não. Devemos sempre lembrar dessa verdade. Tudo começa no Evangelho. Tudo somente no Evangelho, meus irmãos. Somente no Evangelho. O remédio contra todas essas coisas é considerar que todos os pecados foram lançados sobre Cristo na cruz. Como escreveu o profeta Isaías, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. E no verso 10 aparece para nós uma nova exortação. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Os cristãos devem se empenhar para confirmar essa vocação e essa eleição destacada aqui por Pedro. Isso não significa que as obras tornam alguém eleito. Tomem cuidado com isso, meus irmãos. A eleição é obra de Deus, não uma conquista humana. Não é o quanto eu faço para alcançar essa salvação, essa eleição, a ser escolhido por Deus. Não, é uma eleição escolhida pelo próprio Deus. Confirmar a vocação e a eleição significa tornar visível, firme e evidente aquilo que o Senhor nosso Deus realizou. Isso é confirmar. É com a minha vida mostrar o quanto Deus é digno, quanto Deus é glorioso, quanto Deus é santo, através das virtudes que Ele põe em mim, através da fé. As virtudes cristãs não causam eleição, mas demonstram os seus efeitos. Elas são sinais de que a vida de Deus está operando nessa pessoa, nesse cristão. Na segunda parte do verso 10, o apóstolo Pedro diz: porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Isso não significa que praticando essas coisas, nós nunca vamos cometer pecados, não. A ideia aqui não é perfeição absoluta nessa vida. O sentido é que não cairão de modo final, de forma destrutiva, a ponto de abandonar a verdade do Evangelho. A imagem de alguém que segue uma caminhada. E ao longo dessa caminhada pode haver fraquezas, lutas e quedas reais. Mas quem cresce nessas virtudes é preservado de uma ruína definitiva. A vida piedosa com o Senhor
dá certa estabilidade. Ela não é a causa da última preservação, pois é Deus quem guarda o seu povo, é Deus quem preserva o seu povo, mas é o caminho pela qual a preservação aparece. Ou seja, Deus preserva os seus e os seus perseveram. Deus guarda o seu povo e o povo persevera na glória de Deus. E por fim, Pedro começa a nos apresentar o nosso alvo final, que é a entrada no reino, verso 11. Por dessa maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdade é que a vida presente prepara o cristão para a vida futura. Essa sempre vai ser a nossa rica esperança. Isso não significa merecer o céu, mas crescer na capacidade de desfrutar aquilo que Deus prometeu. O cristão agora, ele vive à luz desse maravilhoso destino. A esperança futura começa a moldar nossa conduta presente. Por isso que a piedade não é apenas útil para agora, ela é uma preparação para o reino que está por vir. Nós vivemos em piedade todos os dias da nossa vida, refletindo, revelando a glória que está por vir. A glória revelada de Cristo na eternidade. E o cristão ele é chamado a trazer essas verdades no seu dia a dia. E ele conclui no verso 12 dizendo que continuará nos lembrando dessas coisas. Olha o verso 12. Por essa razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Isso revela para nós algo que é muito importante no discipulado cristão. Maturidade não elimina a necessidade de lembrança, meus irmãos. A igreja não precisa apenas de novidades. Nós vivemos numa geração que está sempre querendo novidade. Vou procurar uma igreja, uma comunidade que tem algo novo. Ela precisa constantemente voltar às verdades centrais. Que verdades são essas? Cristo, a graça, a fé, o conhecimento, a piedade, a perseverança, a esperança. Muitas vezes o problema do cristão não é ignorar completamente a verdade, mas deixar de viver sob o peso dela. Por isso que a lembrança deve ser enxergada também como forma de cuidado pastoral. Assim como o apóstolo Pedro, ele encerra esse primeiro bloco, nos lembrando e cuidando de nós também de forma pastoral. Lembrar, isso nós fazemos todos os domingos aqui. Lembrar da essência do evangelho, o que é o evangelho. Lembrar da rica esperança de Cristo Jesus. Porque nós esquecemos todos os dias. Às vezes podemos ter anos de igreja, anos de caminhada cristã, mas esquecemos do básico, de viver sob o peso que é a verdade, daquilo que o cristianismo tanto prega, que é a essência do evangelho. Infelizmente, irmãos, em meio a todas essas verdades que estão sendo expostas para a gente nesse primeiro bloco, que é só o primeiro bloco da carta da 2 Pedro, nosso coração ele sempre vai insistir em pregar mentiras. Sempre vai existir. Nos fazendo acreditar em questões que são totalmente contrárias às verdades de Deus. Muitas vezes olhamos para um texto como esse e acreditamos numa certa passividade espiritual ou num ativismo legalista. Alguns são tendenciosos a acreditar a ser passivo espiritualmente. Ou seja, se Deus já fez tudo, eu não preciso me esforçar. Costuma transformar graça em desculpa para uma imaturidade. Eu não preciso me desenvolver, eu não preciso crescer, já fui alcançado pela graça. Ou então, somos tendenciosos a ser levados a um ativismo legalista. Se eu me esforçar o suficiente, Deus me aceitará mais. Essa pessoa transforma o crescimento em tentativa de merecimento. São os dois inimigos opostos da verdade do evangelho. O liberalismo e o legalismo. O coração sempre vai querer pregar essa essência, essas duas fugas, essas duas respostas. E engraçado que Pedro, ele combate as duas coisas. Ele começa com a graça no verso 3, pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas. Mas nos chama a investigar tudo isso no verso 5. Por causa disso, concentrando todos os nossos esforços. Fato é que nosso coração sempre vai querer dizer, se é pela graça, então não existe esforço. Pedro nessa carta está respondendo para a gente, a graça não cancela a diligência, ela torna possível.
O coração vai sempre dizer para a gente, crescimento espiritual é uma coisa automática. Pedro responde para a gente, o cristão deve acrescentar, cultivar, praticar, crescer. O coração humano sempre vai querer dizer, eu não tenho o que preciso para viver piedosamente, uma vida digna e glorificar a Deus. Pedro responde, Deus já nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. O coração vai querer dizer, maturidade cristã é técnica de autoaperfeiçoamento. Pedro responde, maturidade cristã é participação na vida de Deus, pela promessa, fugindo da corrupção do mundo. Esse texto de 2 Pedro é extremamente relevante para o momento cultural em que vivemos. Ele fala de uma geração que, paradoxalmente, está exausta de tanto tentar se reconstruir, mas, ao mesmo tempo, está profundamente apática. Talvez a frase que mais ouvimos nos dias de hoje é essa frase de eu preciso me tornar uma versão melhor de mim mesmo. Preciso me tornar uma pessoa 2.0. O que eu estou vivendo não é o suficiente. Vivemos uma era de tão famoso desenvolvimento pessoal. Nunca houve tantos livros, tantos cursos, podcasts, aplicativos de produtividade, conteúdo sobre hábitos. Nós entramos nas redes sociais e vemos aquele famoso influenciador dizendo que você precisa ser um vencedor. Não, a vida que você está vivendo, não. Você precisa ser um vencedor. E para você ser um vencedor, você precisa ir dormir às 10 horas da noite, acordar às 3 da manhã, tomar um banho numa banheira de gelo, enquanto você lê o livro de 10 passos de como alcançar 1 milhão em um mês. Depois tem que tomar um café bem reforçado, com frutas, ervas, cereais, escutar aquele podcast dos homens mais influenciadores, mais bem-sucedidos da nossa geração. E depois, sem perder tempo, você imediatamente vai para a academia. E você lá corre, pula, deita, empurra, puxa. E tudo isso antes das 5 da manhã. Você precisa ser o vencedor. Você não quer ser vencedor? Tem que acordar antes. Que horas as pessoas acordam? 4, tem que acordar às 3. As pessoas acordam às 3, tem que acordar às 2. Tem que ser o vencedor. Porém, quando chega num domingo à noite como esse, você não consegue nem dormir às 10 da noite. E você se frustra. A verdade é que todo mundo quer mudar, meus irmãos. Todas as idades, de todas as eras. Nós vamos querer mudar, melhorar. Nós sentimos que nunca é o suficiente. Ao mesmo tempo, nunca houve tanta exaustão emocional. Tanta ansiedade, tanta sensação de fracasso, apatia. Porque sempre vai ter uma pergunta que nós perseguidos, irmãos, por todas as gerações. E se eu nunca me tornar quem eu deveria ser? Essa pergunta vai sempre perseguir todas as gerações. E se eu nunca me tornar quem eu deveria ser? Alguns respondem essa pergunta trabalhando mais. Outros desistem completamente. Alguns vivem em permanente esforço. Outros entram no modo de sobrevivência. Mas, no fundo, a sensação sempre vai ser parecida. Eu deveria estar mais longe na vida, eu deveria ser uma pessoa melhor, eu deveria ser mais maduro, mais disciplinado, mais espiritual, mais feliz. Existe uma distância, ou na verdade um abismo, entre quem nós somos e quem nós pensamos que deveríamos ser. E esse abismo, dessa distância, ela nos esgota, nos cansa. Por isso que, como consequência, nós buscamos ou o caminho do ativismo, onde eu preciso me esforçar mais, preciso ter mais disciplina, mais leituras, mais metas, mais desempenho, mais esforços, ou o caminho da passividade, onde depois de tanto tentar, de tanto fracassar, nós simplesmente desistimos. É assim que eu sou, não consigo mudar, minha vida é complicada demais, minha família é assim, meu temperamento é esse, um dia quem sabe? Usamos desculpas passivas ou para um ativismo. Pedro, ele se recusa a aceitar essas duas respostas que o mundo nos dá. Ele não aceita o ativismo e nem a passividade. Ele diz algo que parece que é contraditório aos nossos ouvidos. Ele diz, Deus já lhe deu tudo, portanto, esforça-se. Nosso mundo diz, esforça-se para conseguir o que lhe falta. Pedro diz, esforça-se, porque em Cristo você já recebeu tudo o que precisa. No mundo, diz, sua identidade depende do seu desempenho. Então se esforce, desempenha. Você conquistar aquilo que você decidir ser. Pedro diz,
Seu desempenho deve fluir da identidade que você já recebeu. O nosso mundo diz, você muda quando as condições mudam. Pedro diz, você pode crescer porque Deus já lhe deu tudo, o que conduz à vida e à piedade. Meus irmãos, nós vivemos em tempos de profundas crises. O tempo todo, inclusive no da igreja. Nós temos tido cristãos com uma luta, com uma maturidade, a ponto de só querer só o leite. Não querem crescer, não querem ser cristãos maduros, se desenvolver. Nas igrejas, nossa igreja, a gente vai aconselhar pessoas e sempre as mesmas crises, os mesmos problemas, os mesmos pecados, não se desenvolvem, não crescem espiritualmente. A resposta está porque deixamos de olhar a luz, tiramos nossos olhos das verdades do Evangelho, da cruz de Cristo. Como Pedro na carta veio dizendo, a gente acha que o Evangelho é só uma porta de entrada. Esquecemos que ele também é o caminho. Fomos alcançados por Jesus agora. Jesus, deixa agora comigo. Eu vou me desenvolver, eu vou buscar, eu vou me aperfeiçoar, eu vou fazer a minha trajetória, a minha vida. Eu quem direciono todas as coisas. Não, meus irmãos. Isso é uma mentira religiosa, satânica, que está se alastrando na comunidade. Nós estamos vivendo isso como se fosse verdade do Evangelho. Nós transformamos a caminhada com Deus como se fosse um tribunal de performance. Nós vemos diariamente, acordamos e se hoje acordei bem, vou ler a Bíblia, orei, jejuei, não pequei, e a gente chega no final do dia com o coração estufado de tanto legalismo, achando Deus me ama, Deus me aprova. Aí no dia seguinte, eu não faço nada disso, se eu peco, se eu rejeito a Deus, o pecado vem e grita, então eu me escondo desesperado, achando que Deus me rejeitou. Isso é uma verdade dizendo que você está depositando a sua segurança com Cristo, que deveria ser em Cristo, no seu desempenho. Deixa eu falar uma verdade, irmãos. Se você nunca ouviu isso, é libertador. Mas se você é um cristão há um tempo, é para lembrar, aprender com o apóstolo Pedro, que devemos lembrar das verdades. A sua segurança com Cristo, a sua vida com Cristo, não depende do seu desempenho, irmãos. Não depende do seu desempenho. Nunca dependeu, não depende e nunca vai depender do seu desempenho. A tua trajetória de vida com Cristo, a sua segurança com Deus, depende do desempenho de um outro homem. É o desempenho exclusivamente e unicamente em Cristo Jesus, irmãos. Lembre-se disso. Grave essa verdade no seu coração. Nossa vida com Cristo, nossa segurança em Deus depende de Jesus Cristo. Não depende do nosso desenvolvimento, do quanto nós esforçamos, do quanto nós batalhamos, nós lutamos, nós vivemos, queremos ler a Bíblia, orar, quanto eu busco isso. Isso não é o meu desempenho que diz o quanto eu sou aceito por Deus, irmãos. Nós vemos como filhos que são amados por Deus, nós queremos a aprovação do Pai o tempo todo. Nós queremos, será que Deus me aprova? Sendo que Deus já me deu tudo. E eu deixo isso bem claro na carta dele. Deus já nos deu tudo. E nós vivemos como se quiséssemos dar a aprovação de Deus com um verdadeiro legalismo. O cristianismo não é uma mensagem de autoaperfeiçoamento. Não é. Onde existem pessoas ruins que estão tentando ser melhores para tentar ser aceitos por Deus. Não. O cristianismo fala de uma verdade, de pessoas mortas em pecados e delitos, que receberam o dom da vida em Cristo Jesus, que são amados de forma imerecida. Nós somos amados. Essa é a essência do Evangelho, meus irmãos. E qual é o remédio para lidar com toda essa luta, essa cegueira espiritual, essa apatia que enfrentamos, que eu não consigo fazer minha vida espiritual caminhar com Deus, é uma frieza espiritual, é imaturidade espiritual, as pessoas não querem crescer em Cristo. Como eu mudo isso? Os olhos voltados para a cruz de Cristo. Somente Cristo, irmãos. Somente Cristo pode redirecionar os nossos olhares, nossas paixões, nossos corações.
É os olhos voltados para o desempenho de outro homem. Por isso, mais uma vez, o profeta Isaías, ele deixa bem claro para a gente. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo estava sobre ele. Nos trouxe a paz. E por suas pisaduras, nós fomos o quê? Curados, irmãos. Qual é a cura para uma apatia espiritual? Uma cura para uma vida espiritual inapta? Olhar para Cristo. Somente Cristo, irmãos. A conta foi paga. A justiça foi cumprida. O desempenho de Jesus foi perfeito. O nosso não é perfeito. O meu e o seu não é perfeito. Você vai falhar. O desempenho de Jesus foi perfeito. Por isso, apelo e um chamado profético urgente no domingo de hoje, irmãos. Se você passou a última semana exausto, se arrependa. Volte-se para Jesus. Essa exaustão que você pode dormir o que for, com uma semana dormindo, você acorda cansado. Isso é cansaço da alma. Você está tentando ganhar vida, e a vida, uma vida de identidade, uma vida de esperança, de se salvar, não sei. Buscando seu próprio desempenho. Algo que só nós encontramos em Cristo Jesus. Se você é um cristão, começa a examinar onde a sua fé está estagnada. Pratique diligência sem cair em legalismo, irmãos. Porque é muito comum no nosso coração ser voltado ao legalismo. Ao quanto eu preciso fazer para alcançar o divino. Mas graças a Deus que o divino veio até nós e nos alcançou. Identifique a virtude mais negligenciada em sua vida. Pergunte a si mesmo: a minha doutrina está produzindo domínio próprio, perseverança, fraternidade, amor? Não diga, eu não consigo, antes de lembrar que Deus já lhe deu tudo que conduz à vida e à piedade. A igreja precisa urgentemente, irmãos, formar uma cultura de crescimento, não apenas de frequência, não apenas de atividade. O chamado de Deus é crescer nele. Se você não é um cristão, o meu convite não é melhore sua vida para sua vida moral, para então Deus aceitar você. O meu convite é receba a graça de Cristo. Receba a graça de Cristo. Porque somente o poder de Deus pode dar aquilo que conduz à vida verdadeira. O cristianismo não é uma mensagem de autoaperfeiçoamento. Talvez você imagine que o cristianismo seja um conjunto de regras para fazer pessoas ruins se tornarem pessoas melhores. Não. Pedro começou em outro lugar. Ele começou com uma dádiva, com algo que foi recebido, com uma obra que Deus fez antes de qualquer desempenho humano, irmãos. Deus fez antes de qualquer desempenho humano. O Evangelho, ele oferece algo que nenhuma filosofia de autoajuda consegue oferecer. Como disse, a cultura diz, torne-se alguém para então ser aceito. O Evangelho diz, em Cristo você pode ser recebido pela graça. E a partir dessa nova identidade, você começa a se tornar aquilo que foi criado para ser. Essa é a grande e rica esperança do cristianismo. Não somos convidados a construir uma identidade para merecer o amor de Deus. Não. Somos convidados a receber um amor que nos dá uma verdadeira identidade e nos transforma a cada dia, meus irmãos. Você vai ter um tempo para refletir. E reflita mesmo, irmãos. Reflita o quanto você tem se empenhado, ou você tem esquecido, tem sido totalmente passivo. As verdades, as virtudes de uma vida que glorifica a Deus, da fé, do cristianismo, da essência do Evangelho, o quanto você tem falado para Deus somente em Cristo. Somente em Cristo eu posso vencer minhas crises. Somente em Cristo eu posso confiar. Somente em Cristo eu posso amar. Somente em Cristo eu posso viver uma vida que dignifica e glorifica a verdade do Evangelho. Somente em Cristo, meus irmãos. Não é para um desempenho. Não é para uma passividade espiritual. Somente em Cristo. Amém, irmãos?